Fala, galera. Estou de volta! Ha! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Franks. Pois é, eu sou o Frankenstein, né? Vocês já devem me conhecer há um bom tempo. Estive aqui na live passada para falar sobre mim. Exato. Uma live só sobre Frankenstein. E hoje é Halloween. E eu gostaria de assustar vocês. Ha, 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 ha. Galera, é assim que a gente começa a nossa live especial de Halloween. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Rodrigo Portaro, sou especialista em técnicas de história, fui sócio da The Plot Company, onde Robert McKee também foi sócio, o cara que ajudou a Pixar a escrever Toy Story, Procurando Nemo e mais de 70 roteiristas a vencerem o Oscar. E hoje eu tô aqui para falar sobre filmes de terror, né? No final dessa live, eu vou trazer uma lista para vocês de 20 filmes para vocês assistirem, né, durante o Halloween ou, né, no próximo final de semana aí pós Halloween, mesmo se você não gosta de terror. Pois é. Eu fui desses. Já já eu vou contar um pouco do porquê que eu odiava histórias de terror, mas eu quero, nessa live, mostrar por que talvez, né, você não gosta de filmes de terror e vou te ensinar, né, a passar por esse medo, né? Como você pode passar a gostar de filmes de terror. Esse vai ser o meu objetivo hoje. Vou conseguir? Não sei. Mas talvez sim, né? Então, se eu tenho alguma chance, eu vou usá-la, tá? Filmes de terror, para mim, minha experiência pessoal, cara, começou muito bem quando eu era moleque. Eu e meus amigos, a gente caçava ET quando eu tinha 7, 6, 8 anos, sei lá, 9 anos. A gente pegava walkie-talkies, assim, descia pra rua e se separava e a gente ia falando, meu, tô achando pistas, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E aí a gente assistia de madrugada Arquivo X. E a gente uma vez invadiu o cinema. A gente assistiu um filme, aí a gente pulou pra outra sala completamente errado, né? Não façam isso. E a gente entrou numa sala que tava passando os outros. Era os outros? Não era os outros. Puta, se pá. Agora eu não lembro. Mas, cara, eu lembro que eu caguei de medo, velho. Quando não era. Sinais, velho. Era sinais. Sinais, sinais. E aí tinha uma cena, velho, que passava na TV, um alien andando. E aí era uma notícia de TV, assim, uma filmagem, né? E aí passava no Brasil, né? Aliens são vistos no Brasil. E a gente caçava ETs, velho. Foi muito louco, muito louco. Me divertia, me divertia. Só que aí um dia, né, aconteceu isso aqui, cara, na minha vida. E eu passei a odiar filme de terror, né? Como eu odeio Jogos Mortais. Ah, cara, dá licença, mano. Jogos Mortais, violência gratuita. E, cara, eu peguei asco, asco. Não quero ver isso. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas não quero. Simplesmente assim, não rola. Pra mim, não rola. E aí, eu fui, né, superar esse medo quando eu voltei a estudar. Voltei não, passei a estudar histórias, fui estudar gênero de terror, e eu falei, cara, não tem nada a ver com violência gratuita. Não assim, tem filme muito ruim no mercado. Este é o grande problema, tá? Existem, né, rótulos, né, que as pessoas têm de filme de terror por causa de maus filmes, né, e más experiências, mas não é sinônimo do gênero, né, violência gratuita. E aí eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que mais existe por trás dos filmes de terror, ou de horror, né, como vocês preferirem. São coisas similares, né? Mas eu quero mostrar para vocês como dá para ter prazer em assistir filmes de terror, desde que, né, você primeiro, né, encontre as melhores experiências, os melhores filmes possíveis, e no final dessa live eu vou deixar uma baita lista para vocês, tá bom? Mas que vocês também entendam como ir para essa experiência. Quando você vai assistir um filme de família, comédia, você sabe como você vai para essa experiência. Quando você vai assistir um suspense, você também sabe como vai para essa experiência. Mas quando você vai para terror,
né? Hoje, se você tem um preconceito, você vai preparado para ver violência gratuita. Aí você não vai, né? Ou se você gosta de violência gratuita, você é muito esquisito, né? Mas beleza, tem gente que gosta. Mas se você não gosta e quer assistir um bom filme de terror, como é que você se prepara para ir para essa experiência, né? O que que significa essa experiência para a alta arte do filme de terror? É isso que a gente vai falar. Agora, todo mundo que gosta de filme de terror e olha pra galera que não gosta de filme de terror e fala, pô, é frescura, galera fresca, né? Não sei o que, tem medinho. Não, nada a ver, velho. Por quê? Os motivos para se ter medo de terror, eles são bem reais, assim. Existem motivos bem reais, tá? Algumas pessoas, elas não toleram o terror, por quê? Porque a experiência é intensa demais, tá? A experiência, ela domina você, né? Domina a audiência emocionalmente, né? Traz uma sobrecarga emocional que chega a ser insuportável. E isso acontece porque quando a audiência, né, ou você se identifica demais fortemente com a vítima do filme, a imaginação vai preencher aquilo que a câmera não vai te mostrar. E aí, né, você, por não conseguir se distanciar da vítima, você se sente violada com o que acontece com ela, porque você está identificada com ela, né? E aí você não get excited, né? Você não fica excitado, como é que fala em português? Sou muito nojento, né? Foi mal, galera. É, a gente não fica empolgado, né? A gente se sente violado, por causa dessa identificação, extrema. Agora, outras pessoas rejeitam o terror por nojo, né? E aqui, né, aquele negócio, puta, grotesco, cara, repulsivo, não é pra mim, velho, não quero isso, né? E isso normalmente acontece, às vezes a pessoa é sensível demais, mas normalmente isso acontece por um erro do cineasta, de direção, do time de criação mesmo, tá? É um erro. Por quê? Porque o papel do cineasta, ele não é ele é criar uma experiência fera para você assistir e as pessoas curtirem assistir, né? Não é mostrar algo absolutamente grotesco e nojento por mostrar. Não é que você tá andando na rua e você vê uma pessoa dilacerada, né? É, ou sendo, tipo, não é isso, né? O filme é uma experiência pra gente. Ih, meu gatinho tá miando aqui. Ô, gatinho, tá vendo um fantasma por aí? Deixa eu abrir a porta. A gente não tá vendo uma coisa real. A gente não tá ali pra ver um negócio nojento. A gente tá ali pra viver uma experiência legal, né? Então é papel do cineasta equilibrar horror com beleza. É papel do cineasta fazer isso. Se a gente olha para o que está acontecendo e tem nojo, asco, é porque ele não conseguiu equilibrar nessa experiência horror com beleza, tá? Ele buscou ele buscou te gerar repulsa ao invés de fascinação, beleza? Terceira coisa, né, é surpresas baratas, né? Abre a porta do armário e pula o gato. Nada contra, gato. Né? E aí eles quebram a confiança do público. Por quê? Porque, pô, é o susto pelo susto, né? Ele não me dá medo, mas me dá susto. E é só por causa desses mecanismos, né, de storytelling, né, só de telling. Pô, não é de história. A história, ela tem que ser boa o suficiente para te gerar o medo. E pode ter os sustos. Mas quando a história não gera medo e você tem sustos baratos, pô, isso estraga muito a experiência também. Percebe? E tem um monte de filme assim, né? Então é culpa da audiência? Não, não, é culpa de quem tá fazendo, quem não sabe contar histórias, né? Quem sabe contar histórias é a galera que tá dentro da Franks fazendo a nossa formação completa de criação de histórias, né? Se você gosta de criar histórias, entra, tem o link aí, a gente vai pra cima, juntos. Te ajuda vocês a criar suas histórias. Nunca criou? Tem um curso só pra você também. Criar a primeira história, né? Chama do zero à primeira história. Zero à primeira história e a arte da história. Dois cursos.
E aí você vai aprender tudo isso aqui e muito mais. E aí, a quarta coisa. A gente tem a quarta coisa, que é o quê? Ansiedade. Aí não é muito culpa do cineasta, assim, né? Da galera da criação, mas é mais uma hipersensibilidade da audiência, assim. Para muitos, né? O terror desperta ansiedade. Por quê? Porque ele revela o caos, né? A experiência de se viver a história de terror é você perder a ordem, perder o controle, perder a razão e se deixar, né, vivenciar isso, tá? Só que as pessoas que preferem ter controle sobre tudo, ao assistir uma experiência onde o controle é desenfreado, né, ele vai ser desconstruído, isso gera muita ansiedade nas pessoas. Não é tanto culpa, aí no caso não é culpa dos cineastas, mas é um medo real, é um incômodo real, não um medo, mas um incômodo real, né? E beleza, talvez seja uma coisa a ser trabalhada para vocês. E o quinto aspecto, né, é a falta de controle que eu estava comentando agora. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? A ansiedade, porque você queria controlar, e a quinta coisa que é é, você perde o controle sobre o seu corpo, você grita, você pula da cadeira, você vai sentindo que você perde o controle tanto quanto a vítima. Então, à medida que a vítima não enxerga o que está acontecendo, tá indo pro buraco e você não quer ver aquilo acontecer, aquilo começa a acontecer com você. E tem a ver também com aquela empatia além da conta, né? No terror, esse não é o objetivo, tá? Simpatizar, a gente como audiência simpatizar com a vítima. E é isso. Agora, eu quero começar a abrir a cabeça de vocês que não gostam. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas terror e comédia andam juntos, sabia? Pois é. A comédia, ela é the angry art. Ela é, na verdade, a arte da provocação, da raiva. É a arte da humilhação também, né? Sempre que a gente faz uma piada, você está se humilhando alguém, né? Sempre alguém sofre. E aí a gente ri. Não tem outro jeito de fazer. E aí, o que acontece? Tanto quanto, tanto o terror, quando ele exagera demais, deixa de dar medo e passa a dar riso. Por isso que adolescente morre de rir, às vezes, em filme de terror. Porque é tão cômico, é tão grotesco que chega a ser cômico. Então, percebe que tem uma linha tênue que separa um gênero do outro? Então, tanto o terror, quando ele erra a mão, ele vira comédia. A comédia também, se você erra a mão, ele fica grotesco. Você não ri. E aí você fala, cara, isso não foi legal. Tipo, uma pessoa pega, cara, a escada, abre a cabeça. Cara, calma, calma, peraí. Pode ser engraçado, mas pode também ser zoado isso, essa experiência. Então percebe? E aí quais são os padrões que ambos têm, né? Ambos brincam com tensão e liberação. Tensão, distensão, né? Ambos brincam também com o exagero, né? Os dois exageram. Um leva para um lado, outro leva para o outro. Os dois trabalham com timing. A piada tem a hora certa, o susto tem a hora certa. E surpresa, né? Então, o riso, né? O medo, né? O desespero. Né? Percebe como são ferramentas gêmeas? Se o horror transborda, cai no cômico. Se a comédia, né, ela erra a mão também, ela entra no grotesco. Pô, só de perceber que talvez você goste de comédia, mas você não gosta de terror, talvez seja só um preconceito. Porque ambos vão te trazer uma experiência, uma mecânica de experiência muito parecida, tá? Aí cai naquilo que talvez você já tenha visto, que não foi legal, que filme ruim, experiência ruim. Mas se o filme for bom, a experiência for boa, você vai se empolgar tanto quanto um bom filme de comédia. Doido isso, né? Já tinham pensado nisso tudo? Não, né? Imagino que não. E se você é roteirista, criador de histórias, você tem que dominar esses dois gêneros, entender como eles funcionam e as nuances.
E uma vez que você fala assim, pô, eu gosto de escrever comédia, você descobre que você pode escrever terror, e vice-versa. Irado, né? E então, vamos lá. E por que que as pessoas gostam tanto de terror, né? Não é só porque elas são masoquistas, né? Não é porque elas gostam de sofrer. Pode ser também, né? Tem uma galera que gosta de sofrer. Mas tem muita coisa por trás, né? A primeira coisa é a catarse de emoções reprimidas, né? A catarse é um expurgo, é uma purificação emocional, né? Então a gente vai para aliviar, né, emocionalmente quando a gente está carregado, né? Então tem gente que gosta para aliviar mesmo, né? O terror, ele permite ao público liberar essas emoções, né? Que normalmente, são proibidas na vida real. Ah, como assim? Não proibidas, né? Mas elas não são bem vistas na vida real se você expurga na rua. Então, por exemplo, raiva, medo, sadismo. Mano, imagina, se você é sádico numa sala de aula, no trabalho. É meio que proibido mesmo, né? Culpa, né? Então, dentro de uma experiência estética segura, como é um filme de terror, tudo bem. Tudo bem você botar pra fora. E às vezes a gente precisa, gosta. É uma purificação através do quê? Da nossa imaginação. Porque terror e imaginação, né, eles andam juntos. E a gente vai falar mais disso pra frente. A segunda razão é por quê? Porque é um treino de sobrevivência, né? É um ensaio, velho. Se você tiver que sobreviver, como é que faz, mano? É uma aula de como sobreviver. Bons filmes de terror são aulas de sobrevivência, treinos de sobrevivência. Quando a gente vive, né, o medo na tela, o nosso cérebro, ele não entende que aquilo é filme, né? A gente sente, não é tipo, o cérebro não fala assim, isso é tipo medo, hein? Não, é terror, ele tá apavorado. A gente sente o medo. Não é que a gente finge que sente o medo, não. Então, dessa maneira a gente começa a entender que a experiência do personagem emocional, ela também serve pra gente, de alguma maneira, né? E a terceira razão, né, é que as histórias de terror, elas nos conectam com o nosso inconsciente. A gente vai falar mais disso depois, mas os sonhos, no caso, os pesadelos, né, são a experiência privada de terror. Agora, um filme de terror, ele é um pesadelo vivido de maneira coletiva, todo mundo vivendo a mesma experiência. Terror e pesadelo, né? O terror, ele é a forma de você trazer o pesadelo para a tela. Terror são pesadelos. E é péssimo estar vivendo pesadelo, né? Mas quando você acorda, catarse, alívio. Não, era só um sonho, era só um filme, né? Então, as pessoas que gostam de ver filmes de terror gostam principalmente por causa desses três motivos. No fim das contas, galera, terror é um parque de diversões da psique. É um parque de diversões da alma, né? Você sente medo num ambiente controlado e aí você sai com a sensação de alívio e às vezes até com alguns insights sobre como viver a vida, beleza? Agora, tanto você como roteirista, artista que cria, quanto você que está assistindo, né, consumindo histórias de terror, talvez é, te ajude a viver essas histórias de terror se você entender racionalmente quais são os mecanismos do medo. Porque aí você vai entender o que está acontecendo. Porque em grande parte da falta de controle e tudo mais, é não entender o que está acontecendo e isso dá desespero. Né? Isso te dá mais falta de controle. Agora, se você entende o que os cineastas, os roteiristas estão fazendo com você, os autores e tal, você consegue falar, não, opa, isso é só um truque, né? Agora, já você que é criador, você tem que conhecer isso para conseguir escrever, beleza? Então, o terror ele começa na imaginação, tá? E não na tela. Então, um bom criador de histórias, ele oculta. Ele oculta um monstro, ele oculta o que vai acontecer.
Por quê? Porque ele sabe que isso vai trigar, vai engatilhar a tua imaginação. O que não é visto é sempre mais assustador do que aquilo que é visto. Sempre, beleza? O que o cineasta oculta, você, como audiência, completa na sua imaginação. E ele sabe disso, tá? Ele faz de propósito. Depois, a história desorienta, beleza? Ela dobra a lógica, ela dobra a lógica do tempo, do espaço, né? Ela distorce a sua noção de tempo e espaço. Então você vai ver as coisas de diferentes tamanhos, você vai ver que o tempo não é linear, e essa distorção te desorienta, né? Ele quebra as lógicas que a gente conhece do tempo e do espaço. E isso traz a ansiedade que a galera que é ansiosa sofre, né? É, E aí esse senso, né, de estabilidade que a gente normalmente busca e tem, ele colapsa, tá? E é proposital, beleza? Isso sempre num bom filme de terror vai acontecer. Terceiro ponto é que enquanto a mente tenta compreender, as emoções elas começam a borbulhar no caldeirão, né? Elas deslizam, elas vão embora, você perde o controle das suas emoções. Porque o cineasta, é ele que assume. Ele vai fazer seu pulso, o seu pulso pulsar. Ele sabe que ritmo o seu pulso vai pulsar. Ele sabe quando ele vai acelerar sua respiração. Ele sabe quais são as suas expectativas sobre o que vai acontecer e ele vai quebrar a tua expectativa e ele vai te fazer sofrer. Proposital. São mecanismos, são truques, tá? A quarta coisa é que a história não toca, melhor, desculpa, a história toca o inconsciente. Lembra que eu falei ali atrás? Só que como ela vai tocar o inconsciente? Não só através dos sonhos e pesadelos, né, que eu tava falando, mas ela vai mexer em tabus, ela vai mexer em erotismo, em culpa, ela vai mexer no corpo, que é sagrado, que é a nossa casa. Ele vai mexer com coisas que tem muito vínculo inconsciente e intrínseco a nós, como o símbolo, né, da nossa mãe. Ele vai mexer em tudo isso. Ele vai tocar nessas coisas. E isso daí desperta, né, tabus que às vezes a gente finge que a gente não tem no dia a dia, mas ele vai despertar. E ele vai caçar isso, e ele vai buscar isso, e ele vai tocar propositalmente nesses lugares pra te tirar da zona de conforto. E aí, uma vez que ele consegue, né, te desarmar, fazendo o quê? Bagunçando o seu intelecto, porque ele te desorienta, e quebrando tudo que moralmente correto, mexendo nos seus tabus, no seu inconsciente e tudo mais, o que acontece é que ele te desarma. O filme de terror, ele te desarma. E aí, se você ficar lutando para tentar se desarmar, você vai sofrer mais. Então, em grande parte, o segredo da experiência, de você ir para uma experiência de terror, é ir topando o jogo de não querer ter o controle e ver até onde até onde esse cineasta vai conseguir te levar. Isso que é muito legal. Não, mas eu quero ver onde ele vai me levar. Quero ver onde ele vai me levar. Não é, ai, para. Ai, pelo amor de Deus, para. Ai, pelo amor de Deus, para. Não. Cara, que loucura, velho. O que isso que eu tô sentindo, mano? Onde ele vai parar, velho? O que que vem agora? Que é? E aí você curte ver o que vai acontecer, sentindo o que vai acontecer, e aí você se diverte assistindo. Porque ele vai quebrar suas defesas, né? E aí você pode ver graça, né, nisso, você pode ver isso com olhos curiosos e você pode ver isso como alguém que, puta, tá tentando voltar a ter as defesas. Aí você vai sofrer muito mesmo. Legal? É, e quando, né, ele derruba as suas defesas, é justamente quando ele vai despejar em você o horror. Só que tem que ser na medida certa, na quantidade certa. Se um cineasta, um bom roteirista, um bom autor, ele calibra cada um desses pontos na medida certa, você tem uma experiência artística de terror inacreditável, incrível, e altamente prazerosa. Se ele erra na calibragem dessas coisas,
ele cai no grotesco, ele cai na violência gratuita e aí ele gera uma experiência merda, né? No final das contas é isso. E aí existem padrões de filmes de terror. Por exemplo, o padrão serial. O que é o padrão serial, né? Eu coloquei aí ataques sucessivos, cada pessoa morre por um traço, curiosidade, estupidez. No final das contas né? Um monstro realiza uma série de ataques sucessivos contra várias pessoas, um grupo de pessoas. Vai caindo uma a uma, né? E as vítimas são todas marcadas com traços específicos. Então, coragem versus covardia, né? Ah, é o super corajoso, né? No fim, morre um covarde. O inteligente faz uma coisa estúpida. O egoísmo versus compaixão. Enfim, você pode brincar com os valores universais e adotar para cada um dos personagens. E aí o que acontece é que o monstro vai derrubando a cada um por um. Beleza? Todos eles são eliminados. Exemplos: Alien, o Pânico. Eu sei que você fez no verão passado, tá? E tem vários outros, né? Muito bons. Segundo padrão, confrontacional. Monstro ele é provado cedo no filme. Ele aparece logo de cara. As autoridades negam. E aí existe um confronto final. Essas são as características, tá? Então, como é que isso funciona, né? O protagonista descobre que tem uma ameaça, tá acontecendo, né? E aí ele vai lá e procura as autoridades, a autoridade nega, né? Se recusam a admitir que é verdade o que ele tá falando. Aí, enquanto o tempo se perde, a tensão cresce, o monstro fica mais poderoso, né? O poder dele aumenta, até que o protagonista precisa enfrentá-lo sozinho em um confronto final. Meu, a gente já viu esse filme várias vezes, né? Tubarão, Exorcista e a invasão dos corpos, né? Os invasores de corpos, na verdade. Aí a gente tem os faustinianos, né? Então aqui ciência e ambição criam o mal, né? Megalomania e queda. Então o padrão faustiniano, ele é o quê? Ele é uma grande crítica à ciência, tá? A ciência que acredita que pode superar Deus, que pode superar a natureza. Ele ataca a ciência pelo seu desejo insano de conhecimento e poder, né? E aí é o que acontece: o protagonista prepara um experimento, alcança um sucesso parcial, torna-se megalomaníaco, acreditando ser semelhante a Deus, e então o experimento sai terrivelmente errado, e aí conduz à queda do personagem, do protagonista. Frankenstein, a mosca, Invisible Man. Louco, né? Esses são os três grandes padrões. Mas existem também três subgêneros, começando pelo Uncanny. O Uncanny, ele é o estranho, tá? E aí, o que é o estranho? Ele é algo sobrenatural, fantasioso. Desculpa. Ele é fantasioso e ele é racionalmente explicável, tá? Pode ser uma criatura do espaço, pode ser um assassino psicopata, pode ser um vírus ou um animal gigantesco. Algo extraordinário, mas que ainda está, de alguma maneira, dentro das leis da natureza, tá? É explicável. Não que exista, mas é explicável como essa coisa existe. Então a gente tem aí o Halloween, a gente tem Alien, a gente tem King Kong, a gente tem um Lugar Silencioso, né? Tem Frankenstein também, cabe aqui, tá? E aí a gente tem o supernatural. E aqui também é o fantástico, mas é o sobrenatural. Ele é o inexplicável, tá? Enquanto o uncanny é o fantasioso explicável, o supernatural é sobrenatural e inexplicável. Então, o monstro, ele não pode ser explicado nem pelas leis da ciência, nem pela razão, e ele na verdade, ele vem de outro domínio, né? Que é o demoníaco, é o espiritual, é o além, né? As maldições e tal. E as leis da natureza não se aplicam. Como, por exemplo, Emeryville, Drácula, O Exorcista, A Hora do Pesadelo, Candyman e outros. E por fim, a gente tem o Super Uncanny, que é o Rolls Royce dos filmes de terror. Ele é a alta arte do filme de terror.
Pra mim, é o tipo de filme que eu mais amo de terror. E eu acho que pra muitos de vocês vai ser também. E pra você que não gosta de filme de terror, tá aqui o gênero que você tem que procurar. E eu vou deixar na lista pra vocês hoje, tá? Então, essa terceira variação, né, que é chamada de super estranho, né, super uncanny, ele é o quê? Nessas histórias, as duas explicações são possíveis, tanto o natural quanto o sobrenatural, o estranho e o supernatural, tá? Só que o público não consegue distinguir se é um ou se é outro. E isso deixa tudo ambíguo. E isso é foda. Nossa, assim, mexe com a nossa imaginação. A gente fala, cara, pode ser isso, mas não sei se é, porque pode ser aquilo também. E isso é o suprassumo dos filmes de terror. É um ataque de outro mundo ou um protagonista que enlouqueceu? É um fantasma ou é loucura? Eu não sei. E esse não saber é o que deixa tudo mais belo, tá? Você quer atingir, né, a beleza, né, dos filmes de terror, é aqui que mora, né, o suprassumo dos filmes de terror, tá? Exemplos aqui, né? O Iluminado, o Inquilino, Os Inocentes, A Casa Sombria, A Hora do Lobo e outros, tá? É, é uma sofisticação artística muito, muito elevada aqui, galera. Bom, beleza. Então, para você que tá querendo, tá começando a se encorajar, fala assim, não, talvez tenha uma chance. Talvez realmente não seja só aquele violência gratuita. Talvez tenha coisa boa aí no meio do caminho, né? Tô me abrindo, tá? Vou te dar só umas dicas a mais aí de como você vai enfrentar os filmes de terror daqui em diante. Meu, básico, pacote básico, né? Pacote básico para quem tá começando a ver filme de terror de novo ou quem tá começando pela primeira vez. Começa pelos leves, né, irmão? Não vai começar pelos pesados. Eu vou separar aqui para vocês leves, intermediários e pesados, tá? É, Aí, controla o ambiente, né? Baixa o som, deixa ele baixinho, tem uma companhia para segurar na mão, né? Acende a luz, né? Eu acho que estraga a experiência, mas se você tá começando, ajuda. Aí o multi-relâmpago, né? Controle na mão, hora do susto, baixa, tira o som, né? E aí você alivia um pouco. Depois volta. E claro, né, se você tem algum trigger, dá uma consultada, vê se tem algum gatilho, né, que pode te pegar e não assista, né, se tiver gatilho. Então vamos lá, vamos começar pelos leves, né? Exemplos, tá? Os outros e corra. Meu, é quase um suspense, é quase suspense, tá? E é bem levinho, é legal, são dois filmes ultra premiados. Só tô trazendo filme premiado para vocês, tá? Então, são ótimas experiências. Vai assistir que vai ser incrível. Get Out, né? O Corra, venceu até Oscar de melhor roteiro. Tá bom? Filme de terror. Aí, nível moderado, Alien e a Bruxa. Aqui já é bom. Aqui já é um nível que você fala, cara, esse foi punk. E para muitos aqui seja o limite, tá bom? Mas se você passou pelo nível leve, tranquilo, vai pro moderado. Vai pro moderado porque já começa a pegar. Agora, você quer ser violentado, você quer ir intenso, aí, meu, tem vários, tá? Mas eu tô deixando aqui Hereditário, tá? E Possession, né? Aqui é porrada. Não começa pelo intenso, beleza? Não começa pelo intenso. Se você assim, já viu Get Out ou outros e tá de boa, aí vai já direto pro moderado. Se não, começa no leve, tá? E aí, como prometido pra vocês, 20 filmes pra vocês curtirem no Halloween, tá? Separei aqui nos subgêneros, né? Uncanny, Supernatural e Super Uncanny. Para vocês passarem um medinho aí, né? Um medinho de Halloween é sempre bom, né? Junta a família, junta os amigos, faz uma sessão cinema, cuidado com a pipoca para não voar e aproveitem muito. E se vocês curtiram muito, muito, muito isso, primeiro, né? Dá o like, comenta, compartilha com os amigos. Isso ajuda muita gente a crescer também. E se vocês quiserem aprender a criar boas histórias de novo, a gente tem dois cursos para você que quer aprender a criar a sua primeira história, que é do zero à primeira história,
E a gente tem também a arte da história. E a gente tá louco pra ver você aqui dentro junto com a gente, dentro da nossa comunidade de criadores de história, que tá bombando, gente muito legal. Tem um grupo no WhatsApp também com 1.000 pessoas, esse é gratuito para vocês terem materiais gratuitos também. É lá onde a gente anuncia nossas lives. Tem e-books gratuitos de vez em quando, tem áudios meus explicando algumas coisas legais. Nas redes vizinhas aí também a gente tem feito conteúdo legal. Então, pô, tem muita coisa legal acontecendo. Se você curtiu, vem com a gente, tá bom? Grande beijo pra vocês e cuidado na hora de dormir. Tá bom? Beijo pra vocês. Bom Halloween.